dia a todos. Esse é um tema que os alunos sabem, os meus colegas sabem, é um tema que me interessa bastante, de muitos anos. Desde que eu tinha idade de vocês, eu tinha interesse pelos pacientes naquela época, nós chamávamos já de funcionais. E eu vou mostrar para vocês como essas coisas evoluíram ao longo do tempo, dar alguma... mais prática, aplicável. Para começar, dando uma visão muito rápida e superficial do que seriam as doenças digestivas funcionais. Pelo menos para o pessoal ter uma ideia de onde nós já estamos. É claro que é impossível, absolutamente impossível abordar todas, mas pelo menos para se ter ideia que existem doenças esofágicas, sensação de globos na orofaringe, na garganta, no esôfago superior, dor torácica de origem não cardíaca, pirose funcional, que não existe, talvez seja uma hipersensibilidade do esôfago, e disfagia, que também não tem uma alteração estrutural ou química que explique. Tem as gastroduodenais, que nós vamos focar um pouquinho melhor a dispepsia, pela prevalência, pela importância que tem, pelo nosso envolvimento também com esse estudo. Além disso, nós temos outros vários sintomas, várias manifestações de doenças funcionais da região gastroduodenal. Na parte intestinal, nós também vamos abordar com um pouquinho mais de tempo a síndrome do intestino irritável, lembrando que existem outros, a constipação funcional. O Fresconi mostrou que mais de 20% da população sofre de constipação funcional. Diarreia funcional, com grandes repercussões na qualidade de vida, e outras alterações inespecíficas. Bem mais raras, mas nós também temos alterações biliares, onde não se encontra uma alteração anatômica, não existe um cálculo encravado lá no OD, mas existe uma disfunção do esfíncter de OD. Existem anorretais, que são mais da área do proctologista, e existe uma outra, que é a dor abdominal funcional, onde não se encaixa em nenhum dos outros e o paciente tem uma dor abdominal. Em geral, são casos muito difíceis de tratar, que em geral necessitam essa abordagem final que o Francisconi colocou ali do paciente mais grave. Nós, portanto, vamos abordar basicamente duas delas, pela importância, pela prevalência. A gente vai falar de dispepsia funcional. Esse é o termo mais utilizado, o Roma 3, inclusive, enfatiza que deve ser utilizado, porque vocês podem procurar na bibliografia como dispepsia não ulcerosa e outras tantas. Por definição, agora não entendendo como dispepsia funcional, mas entendendo como dispepsia é um quadro muito abrangente, que seria dor ou desconforto, dor e ou um desconforto persistente ou recorrente no abdômen superior, associado ou não às refeições. Não obrigatoriamente a dor está relacionada com o jejum ou com o período pós-prandial. Mas isso seria a definição de dispepsia. Agora, o que nos interessa aqui, e essa é a parte talvez mais importante para vocês que vão atender uma quantidade enorme de pacientes dispépticos, ou seja, que apresentem esse quadro. É só vocês tentarem lembrar, em qualquer nível do hospital aqui, qualquer andar do hospital, até o subsolo do ambulatório, vocês estarão cheios de gente com dispepsia. Agora, o que causa esses sintomas dispépticos? Enfatizando ainda mais a prevalência disso, se acredita que 5 a 8,5% de todas as consultas são, não do gastroenterologista, que o Francisconi já mostrou que é absurdo, mas das consultas, aproximadamente 5 a 8% são causados por sintomas dispépticos. E muitos desses, e uma grande parte deles, não são investigados. E o que tem por trás disso? A primeira possibilidade seria a tal da dispepsia, onde se encontra uma explicação orgânica ou bioquímica que justifique a presença do sintoma de dispepsia. Por exemplo, tem uma neoplasia do estômago, tem uma úlcera péptica. Se vocês tiverem um paciente dispéptico com dor e desconforto abdominal alto e for encontrada uma úlcera, está resolvido, existe uma explicação. O problema é que existe um grupo que tem alterações que podem ser evidenciadas, claramente evidenciadas, mas isso não garante que aquela alteração seja causa de sintomas. Por que isso? Primeiro, porque 60% dos brasileiros, por exemplo, têm Helicobacter pylori.
Muitos dos que já eliminaram o Helicobacter não melhoraram dos sintomas dispépticos. Então, isso não justifica. Ou alguém que tem um cálculo na vesícula e que nunca teve uma cólica biliar, colicistite, pancreatite, só tem distúrbios tipo de dismotilidade. Esse paciente pode tirar a vesícula dele e não vai acontecer nada, não vai melhorar em nada. E tem algum grupo que realmente não tem nada identificável. E esses dois aqui é o que nós estamos abordando. Esses dois é que são da dispepsia funcional. Esse é o campo da dispepsia funcional, onde, portanto, não se encontra uma alteração orgânica que explique adequadamente. Então, para efeitos hoje do Roma 3, a dispepsia funcional seria aquele dor, não seria dor ou desconforto, seria sintomas abdominais que se supõem sejam de origem gastroduodenal. Essa é a ênfase que o Roma 3 está fazendo, que o Francisconi foi aqui o único sul-americano que participou da parte do Roma 3. A epidemiologia, o Francisconi já mostrou, inclusive dados nacionais aqui, surpreendentemente altos, 20 a 40% da população tem ou vai ter, em algum momento, dispepsia. E a maioria absoluta são dispépticos funcionais. Nós vamos mostrar uma casuística já nossa, bem grande, mais de 400 pacientes que foram endoscopados com dispepsia, e que a gente vai ver o que se encontrou aqui, quais eram as doenças, quantos desses pacientes estavam envolvidos nesse grupo orgânico ou no outro grupo funcional. A fisiopatogenia eu vou passar en passant, porque isso já foi muito bem abordado pelo Francisconi. Mas por que o estômago, por que a região do gastroduodenal pode doer, pode ter tanto sintoma de plenitude, saciedade precoce, desconforto, etc., se não existe uma lesão anatômica? Pode ser alterações de motilidade, talvez, alterações de mediadores, a sensibilidade ao ácido, o limiar da percepção, e os aspectos psicológicos foram muito bem enfatizados aqui, e tem relação com isso, e nós não sabemos a importância do Helicobacter nessa doença. Isso é um exemplo só do que o Francisconi mostrou, são pacientes dispépticos funcionais, comparados com controles não dispépticos. Vocês vejam que a tolerância para a distensão de balões no estômago é absurdamente diferente entre o paciente dispéptico, ele não tolera, já com 200 ml de distensão ele começa a referir dor, ao contrário do normal, que com 400 ml só 10% passa a ter dor. Isso também já foi colocado, que essas informações centrais podem, de fato, isso é absolutamente comprovável, que informações centrais, emoções, visões, odores, podem afetar a sensibilidade, a motilidade e a secreção do trato gastrointestinal e causar, obviamente, desconforto, que, por sua vez, pode criar um ciclo de alterar o humor, o comportamento e a própria percepção da dor. Então, essa interação é muito bem definida. Como é que se avaliam esses pacientes? O que nós temos que fazer, basicamente, para diagnóstico, seria anamnese e exame físico, que é o ponto básico, que vai definir alguns riscos desse paciente ter dispepsia orgânica ou não orgânica. E quem vai dar o diagnóstico mais definitivo, na verdade, é a endoscopia. Outros exames não têm importância maior na avaliação dispéptica, a não ser exames de rotina para demonstrar, por exemplo, anemia ou coisa que eu valha. Mas eu vou mostrar na nossa casuística que nenhum dos 4 cânceres que nós já descobrimos nos nossos dispépticos, nenhum dos 4 cânceres tinha, por exemplo, anemia. E só 2 tinham, um tinha emagrecimento significativo, o outro tinha um emagrecimento no limite, 2 nem sequer emagrecimento tinham. Então, nem sempre nós vamos poder dispensar o exame endoscópico, porque muitas vezes a anamnese e o exame físico não são suficientes. Quem é que nós teríamos obrigação, portanto, de investigar? Isso aqui não tem um dado certo. Nós vamos mostrar que alguns estudos dizem que tem que ser com 45 a 55 anos de idade. Se nós fôssemos levar 45 a 55, nós perderíamos 3 dos nossos 4 cânceres que a gente descobriu. Então, mas pelo menos ter uma idade limite, que provavelmente no nosso meio deva ser 35 a 40 anos de idade. E que não tem os sinais de alarme, sinais clínicos, não aqueles sinais psicológicos, psiquiátricos de alarme que foram ressaltados pelo Francisconi, mas sim sinais clínicos.
são as bandeiras vermelhas. Sintomas noturnos não são obrigatoriamente orgânicos, mas sugerem o emagrecimento importante de mais de 10% do peso não justificado, anemia, hematema, melena, massa, etc. Então, isso tem que ser procurado, pesquisado, para ver se nós não teremos que investigar. Nesse caso, obviamente, a endoscopia passa a ser obrigatório, nesses casos que nós temos. No entanto, uma grande parte dos pacientes são jovens, não têm sinais de alarme, não têm a idade que seria de mais risco para a neoplasia, tem eventos psicossociais que coincidem com sintomas, tem outros sintomas que o Francesconi já falou, dessas superposições de quadros funcionais, história longa, repetitiva. Esse paciente, nós não cometeremos nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma imperícia de nós tratarmos isso como se fossem dispépticos funcionais, não obrigatoriamente investigando com endoscopia. É aceitável isso. O tratamento da dispepsia e das doenças funcionais em geral, já foi colocado aqui, ele implica, esse último gráfico que o Francesconi mostrou do engenheiro, mostra claramente, né, só faltou, como o Guilherme já estava reclamando aqui, que não tinha o P, já que se tratava do matemático, do engenheiro, não botou P, mas aquilo mostra muito claramente a importância de uma relação terapêutica. Isso é a base, na verdade, do tratamento. A compreensão do paciente, quando ele entende que nem tudo que dói no abdômen significa câncer, só isso, só explicar que o organismo, que o tubo digestivo pode sofrer dor sem ter uma doença maligna, por exemplo, já é extremamente importante. Nós temos que evitar abusos de medicamentos e tem que ter, assim, obrigatoriamente, uma relação prolongada médico-paciente. Porque, fora isso, que volto a insistir, é a base do tratamento, nós ficamos muito limitados. Medicamentosamente, nós temos muito problema. Os bloqueadores H2 e os inibidores de bomba são utilizados principalmente naquele paciente que tem mais dispepsia funcional com dor epigástrica, que hoje é dividida pelo Roma 3 em dor epigástrica e sintomas de estresse pós-alimentar. Os que têm mais dor, talvez inibidores do ácido, bloqueadores H2 e inibidores de bomba possam ser úteis. Os procinéticos poderiam, não está muito bem provado, infelizmente, isso, mas poderiam ter ação naquela dispepsia mais tipo dismotilidade, que era chamado aquele estresse pós-alimentar, aquele desconforto pós-alimentar, que é saciedade precoce, plenitude, estufamento, sensação que comeu muito quando comeu pouco. Qual é a resposta de estudo, pessoal? 10% sobre o placebo, que é muito pouco. E aí entra uma grande dúvida, que é isso aqui. Para vocês terem uma ideia, quase 70% dos nossos dispépticos funcionais, que não tem úlcera, que não tem câncer, que não tem esofagite, quase 70% deles têm o Helicobacter pylori no nosso meio. Então isso é um assunto de extrema relevância que nos motivou a estudar. O Cochrane, de 2006, coloca que, embora haja uma pequena redução do risco relativo de benefício da erradicação do Helicobacter na dispepsia não ulcerosa ou dispepsia funcional, parece que vale a pena tratar, mas mais estudos são necessários. E nisso, na verdade, nós já participamos. Nós publicamos agora em 2006 um estudo nosso aqui feito, que terminou agora em 2002, 2003, e que a gente estudou o desfecho da erradicação do Helicobacter. Nós fizemos a intervenção terapêutica convencional, utilizamos um questionário que também foi validado por nós, também já publicado, isso foi uma exportação, nós exportamos esse questionário, que foi a tese de mestrado do Guilherme, que chama Porto Alegre Dyspeptic Symptoms Questionário. Isso é um questionário necessário para se avaliar a evolução de uma doença que é só funcional. E nós vimos que, na verdade, a maioria dos pacientes, uma maior proporção de pacientes que usou antibióticos tiveram benefício, mas isso, provavelmente pelo número pequeno, não mostrou ser significativo. E aí nós fizemos uma descoberta, realmente, que não tinha sido registrada até então na literatura, é que quando a gente pegava os dispépticos que não tinham erosões e separava dos que tinham erosões, aí nós descobrimos uma diferença significativa, deu um P significativo. Isso nos motivou a entrarmos em outro estudo que eu já vou mostrar em seguida. Além disso, então nós mostramos que quem não tinha erosões teria chance
de ter um benefício significativo com a erradicação da bactéria. Nós também demonstramos, isso foi muito importante, valorizado, que a erradicação da bactéria, ao contrário do que outros estudos tinham mostrado, não desenvolveu esofagite de refluxo. Isso foi, nós tivemos tanta esofagite no grupo do antibiótico quanto do controle. Esse trabalho foi muito bem valorizado, foi a tese de mestrado do Eduardo Otti, foi publicado no Alimentary, e o nosso maior orgulho é que no manuseio inicial da dispepsia, do Cochrane de 2006, nós somos citados como única referência para dizer que isso não existe maior risco de nós erradicarmos. Até uma responsabilidade muito grande, né? O autor coloca que os nossos dados mais recentes e robustos sugerem que provavelmente não existe isso. Então foram todos ganhos secundários que nós tivemos. E o que nós estamos agora para tentar desvendar se aquela hipótese que nós geramos, que diferentes achados endoscópicos modificam, nós estamos fazendo esse estudo aqui que envolve 52 pessoas desse hospital e de fora do hospital também. Nós estamos com 18 acadêmicos, 11 residentes e um enorme grupo que está envolvido nesse estudo, porque ele é bastante pretensioso, no mínimo. Ele quer estudar 404 pacientes que vão ser os usuários de anti-inflamatório, não usuários e que sejam estômagos normais, e um outro extrato que vai ser os usuários de anti-inflamatórios ou que têm aerosóis. Isso nós estamos já agora com números bem interessantes. Os pacientes vão ser seguidos durante 1 ano e nós temos uma inúmera quantidade de exames, de outros subestudos que já estão sendo desenvolvidos. Até novembro agora, de novembro de 2006 a maio, nós screenamos 570 pacientes, incluímos 440, já realizamos 420 endoscopias e já randomizamos 203 pacientes. Isso já é o maior estudo da história do Clínicas, de estudo randomizado. E o que nós encontramos desse paciente é interessante, vocês lembram que são dispépticos, né? O que nós encontramos? Até doença celíaca, nós encontramos 2 casos desses 400, nós encontramos neoplasia gástrica 4, as idades são essas aqui, vocês veem, se a gente pegar o 45 a 55, se nós pegarmos 55 anos como ponto de corte, nós perderemos todos. Um desses tumores era câncer precoce de mucosa, provavelmente essa paciente está curada. Nós encontramos uma prevalência absurdamente baixa de úlcera. Isso o Franciscone vem insistindo há muito tempo, a gente quase não vê mais úlcera. E aqui está demonstrado claramente que de 423 casos, nós tivemos apenas 13,5%, 15 casos de úlcera. Apesar de nós excluirmos exaustivamente os sintomas de refluxo, paciente com sintomas de refluxo não é incluído nesse estudo, e mesmo assim nós tivemos 59 pacientes, 14% com esofagite. Provavelmente é uma superposição. E a grande maioria, obviamente, esse é um número importante, a maioria dos dispépticos foi dispéptico funcional. E mais ou menos 67% deles são HP positivos, como eu falei, quase 70%. Eu vou falar agora rapidamente de intestino irritável, porque o Franciscone já abordou mais esse assunto, só para colocar alguns critérios para vocês pensarem no intestino irritável. Quando é que vocês têm que pensar que um paciente tem essa doença? Tão prevalente como já foi mostrado aqui. 16% dos brasileiros investigados apresentam intestino irritável. Quando é que deve-se pensar nessa doença? Tem que seguir a definição. Uma definição até antes dessa, que é de Roma, que eu gosto muito, é da American College, que ele diz o seguinte: são sintomas intestinais associados, dor abdominal associada com alterações intestinais. Quando vocês tiverem alguém com dor abdominal associada a alterações intestinais, vocês têm que pensar em intestino irritável. E mais especificamente, quando tem dor ou desconforto associado com as evacuações, ou com as alterações da frequência ou da consistência das fezes. Existem subtipos, subgrupos de intestino irritável. Um que é mais constipado, outro que é chamado misto, agora não é esse, e o diarreia, que tem predomínio de uma dessas manifestações. E o diagnóstico, basicamente, é o que está na tela. Se vocês quiserem fazer diagnóstico de intestino irritável, não tem tomografia, colonoscopia, não tem exame nenhum que vai fazer o diagnóstico a não ser isso. É alguém que tenha, isso é mais para fim de estudos, alguém que tenha
dor ou desconforto abdominal que se associa com 2 ou com 3 desses aspectos. Ou seja, quem tem dor abdominal e que alivia com a evacuação. Quem tem dor ou desconforto abdominal e que piora, coincide com a alteração da frequência das fezes. Pode ser para mais, na diarreia pode ser para menos. Ou com a alteração da forma das fezes, na forma constipada mais duras e na forma diarreica mais mole. Então, basicamente, isso é que dá o diagnóstico. E vocês vão ver a seguir que só preenchendo esses critérios, vocês conseguem uma sensibilidade e especificidade absurdamente altas. Então, quem tiver esses sintomas tem grande chance de ter intestino irritável, especialmente se tiver outras alterações, urgência evacuatória, alteração na consistência das fezes, esforço evacuatório, muco nas fezes, sensação de evacuação incompleta, distensão abdominal, esses sintomas associados com aqueles que foram anteriormente citados, eles colaboram no diagnóstico do intestino irritável. Fisiopatogenia eu vou passar porque isso já foi mostrado, mas só mostrando de novo que a tolerância da distensão da região reto-sigmoidial é muito diferente no intestino irritável do indivíduo normal. E essa sensibilidade foi mostrada pelo Franciscone naquele slide que se coloca a mão dos pacientes na água fria. Não é uma sensibilidade geral, é uma sensibilidade visceral que eles têm. A serotonina parece muito importante, apesar dos psiquiatras comentarem tanto e acharem que são os donos da bola na serotonina. 95% da serotonina está no trato gastrointestinal. E tem uma importância fundamental porque ela modula, ela tem uma ação moduladora na secreção, no peristaltismo e na sensibilidade. Ou seja, isso é um provável, possível e atual já meio de se tratar essas doenças funcionais. O diagnóstico, basicamente, nós temos que fazer o diagnóstico através da identificação dos sintomas característicos, da dor, da distensão, da função intestinal e afastar os sinais de alarmes que já foram citados na dispepsia funcional. Quando nós temos sintomas típicos e ausência de sintomas de alarme, vocês vejam que 2 anos depois, nenhuma revisão diagnóstica foi necessária em 100% dos pacientes, e a revisão da literatura mostra que esses pacientes sem sintomas de alarme, que preencheram os critérios de Roma, têm um valor produtivo absolutamente alto. Poucos exames sofisticados têm uma sensibilidade e uma especificidade tão boa. O tratamento é a mesma coisa da outra, nem vou me delongar aqui porque já foi comentado. É mais ou menos o que nós falamos da dispepsia funcional. Tem que ter a relação médico-paciente. Porque quando nós entramos na área farmacológica, novamente, é o caos. Nós temos que tratar pessoas que têm dor abdominal, desconforto, então nós vamos usar o quê? Analgésicos, antiespasmódicos, nós temos que tratar pessoas que têm sensação de plenitude, extensão, nós temos pessoas que têm constipação, que têm diarreia. Então nós temos inúmeras alterações. E o que se vê? A maioria dos pacientes usa algum tipo de medicamento tradicional. 80% dos pacientes desse estudo, que foi publicado no American Journal, eles mostravam que estavam usando algum. Grau de satisfação com o tratamento, vocês vejam que é absolutamente baixo. Completamente satisfeitos com o tratamento ainda não existe. Então nós vamos ter que ficar com a relação médico-paciente, nós vamos ter que ficar nas formas mais graves, com medicações até mesmo de ação central de antidepressivos, como o Franciscone já comentou. E aqui uma promessa que já está, na verdade não é uma promessa, o tegaceroide já mostrou que tem utilidade nas várias disfunções, tanto na dor, quanto na distensão, quanto na alteração de constipação. Só é útil no intestino irritável constipado. É isso que eu queria colocar para vocês, pessoal. E se der tempo, a gente ainda ficaria para alguma questão para responder para vocês. Obrigado pela atenção.